Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, peço bastante atenção de vocês, peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa mega live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Vai se inscrevendo e compartilhe o máximo possível. Quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Senta o dedo aí compartilhando. Iremos falar sobre a morte que foi confirmada. Pessoal, a Polícia Federal está a caminho agora do Supremo Tribunal Federal, principalmente direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. A PGR, o Paulo Bonetti, já pulou fora deste caso que a gente vai apresentar agora e principalmente o fechamento total aí em Brasília. Tá pegando fogo hoje, pessoal. Até eu tô aqui emocionada devido aos fatos que a gente vai colocar aqui ao vivo. Pessoal, só peço a ajuda de vocês. Doutor, estou aqui pela primeira vez. Quero conhecer vocês antes da gente entrar na transmissão do nosso jornal ao vivo diretamente de Brasília. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui o assunto da Polícia Federal a caminho do Supremo Tribunal Federal. As informações aqui ao vivo. Olha só. Para um acordo de delação premiada. Deixa eu voltar aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou ao plenário da Corte para julgamento uma ação que questiona os limites para acordos de delação premiada. Por que isso está relacionado ao caso Master? Porque isso acontece no momento em que há tratativas para um acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro. Ele, Jonas Maia, nosso analista, vai trazer para a gente mais informações sobre isso. E além, Jonas, qual tem sido a reação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, da Procuradoria-Geral da República e também da Polícia Federal? Carol, é todo um contexto que a gente tem que detalhar para quem está acompanhando a gente o passo a passo, né? Essa ação, ela estava no Supremo Tribunal Federal, que por meio do PT, que entrou com essa ação em 2021, estava parada. Ontem, então, o nosso analista Matheus Teixeira trouxe que o ministro Alexandre de Moraes desengavetou essa ação e liberou para uma votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda não há uma data para essa votação, mas essa liberação, após tantos anos parada, essa ação, já teve uma reação por partes de procuradores da PGR e também de delegados da Polícia Federal, porque essa ação do PT, ela tende a limitar as delações premiadas, justamente nesse momento em que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, está falando muito sobre ele aqui, porque ele está negociando qual será essa proposta aí de delação premiada e pode atingir alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, por conta dos pagamentos que o Master enviou para a esposa dele, a advogada por meio do escritório Viviane Barsi de Moraes, 80 milhões de reais, e também outros políticos do Congresso Nacional. Esse ponto, então, é o que chama a atenção. Fomos atrás de alguns procuradores e também de alguns delegados para entender o que eles acham, qual a avaliação deles sobre esse desengavetamento da ação por parte do ministro. E aqui o que eles dizem é que eles veem até com uma conveniência, neste momento da iminência da delação do Vorcaro e também do cunhado dele, Fabiano Zettel, que também está negociando essa delação, e que vem também com uma preocupação. Por que disso? A preocupação vem porque essa delação, essa lei que permite a delação premiada, ela é de 2013, assinada no governo da então presidente Dilma Rousseff, e ela já foi modificada 3 vezes. A última foi no ano passado, inclusive. E eles dizem que não precisa mais, os procuradores e delegados dizem que não há uma necessidade de nova alteração, porque essa lei da delação premiada, ela já comporta, já atende a todos os itens da Constituição Federal. Entre elas, inclusive, entre eles os itens de que o delatado, ele pode depor após ser delatado. Então, primeiro o delator depõe e o delatado, denunciado pela investigação, diz que ele vai também ser ouvido após ter informações sobre o que falaram sobre ele. Outro ponto também que já está no texto é que a delação não é prova.
mas sim é um meio para obtenção de prova. Isso também já existe, é a lei e é o que é cumprido. A gente conversou até também com o delegado da Polícia Federal, Luciano Leiro, aposentado, ex-presidente da ADPF, Associação dos Delegados de Polícia Federal, e ele diz que é muito importante ter essa delação premiada, que é o meio jurídico dos inquéritos, das investigações, e que ela constitui... E aí, pessoal, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes não quer, né, fazer a delação premiada devido ao quê, né? O ministro enviou ação que limita delações para o plenário e preocupa o Paulo Gonetti aí da PGR e delegados, porque, né, eles estão envolvidos. Pessoal, você que está chegando aqui agora pela primeira vez, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, porque o pau está quebrando em Brasília. Doutor, estou chegando aqui pela primeira vez. O Benedito, o Júlio, o João, o José, a Dona Maria, todo mundo que está aqui presente, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, porque a confusão aconteceu, a gente está lá ao vivo, diretamente de Brasília para o nosso Brasil. O companheiro Moraes. Hoje o Gagá Lula, o senil Lula, o Biden brasileiro, em mais uma entrevista desastrosa, desmonta a tese da esquerda que o escândalo do Banco Master é da direita. Vejam vocês, quem mais recebeu dinheiro roubado dos brasileiros através do BRB? Alexandre de Moraes, ao qual Lula chamou por 2 vezes em entrevista do companheiro Moraes. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, se gabou, inclusive, presidente, de dizer que deu conselhos ao seu companheiro, o Alecrim Dourado da Suprema Corte. O Alecrim, inclusive, que segundo o Globo de hoje, recebeu, brasileiros, 80 milhões de reais em sua conta de dinheiro roubado do BRB. Ou seja, Lula traz para si um cadáver que está no Supremo chamado Alexandre de Moraes. Se não bastasse, presidente, os mais de 20 milhões em imóveis, hoje Alexandre de Moraes, mais uma vez, prova à sociedade brasileira que está desesperado. Em um projeto do, adivinhe de qual partido? Do PT, para alterar a delação premiada, tira esse projeto da gaveta e a toque de mágica pede que Fachin paute no Supremo Tribunal Federal a diminuição da importância da delação premiada. É óbvio, a delação premiada de Vorcaro vai incriminar o próprio Alexandre de Moraes. Será que foi essa a dica que o Lula deu para o Xandão? Olha, tem um projetinho nosso de 2021 para esvaziar a delação premiada. Aí tu se salva e continua com o dinheirinho no bolso. É uma vergonha. Se não bastasse tudo isso, puxar para si o próprio escândalo, hoje a imprensa noticiou que Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, esteve em Londres, colegas, em um hotel pago por quem? Daniel Vorcaro. Quanto custou a diária? 6 mil reais. Sem contar o charuto caríssimo, o uísque que eu nem me lembro o nome, de 3 milhões que ele experimentou. Esse é o diretor indicado por quem? Quem indica o diretor da Polícia Federal? Lula, que está ligado diretamente ao roubo promovido pelo Master. Lula é um criminoso e se cerca de criminosos para que estes permaneçam no poder. Obrigado, presidente. Obrigado. Pessoal, lavou a alma dos brasileiros. Pessoal, o Eva Duarte chegando agora, o Luiz Carlos, vai acontecer igual ao Nepal, verdade, aí o povo vai tirar esses ministros à força, e a gente compartilhou aqui a situação do Nepal, aí o povo nas ruas, colocando aí a situação para poder ferver. Pessoal, Maitê, com apenas 4 anos, emociona ao dançar com enfermeiros durante o tratamento contra negroblastoma, câncer renal aí, a pequena Maitê, um abraço aqui ao vivo no nosso canal. E, pessoal, todo mundo que está aqui presente,
agora o novo ministro que vai assumir o Supremo Tribunal Federal, o STF. Vamos colocar aqui o nosso advogado, doutor Chiquini. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o estado aí do Jair Messias Bolsonaro, aí o ministro Alexandre de Moraes, possivelmente que é a morte aí do nosso presidente. A gente precisa reformular toda uma situação que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, compartilhe o máximo possível. Você que é da direita, o Luiz, a dona Eva, o Júlia, todo mundo que está aqui presente. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, Facebook, Instagram, senta o dedo aí, compartilhando, para que juntos possamos alcançar milhares de pessoas. Lembrando também que a inscrição de vocês é de graça, pessoal. Vamos que vamos. Indicado pelo Lula, o Jorge Messias, que era chamado pela Dilma como Bessias. Sabe o que ele fez nesse pronunciamento, nessa palestra aqui? Ele chamou os patriotas, os presos políticos, os perseguidos políticos e injustiçados por essa tirania de golpistas. Vejam vocês mesmos. Dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Seis Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos. O Clezão perdeu a vida. O Clezão morreu. Que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Não só chamou as vítimas do regime de golpistas, como bateu no peito e se diz orgulhoso de ter colocado inocentes na prisão. Ele bate no peito e diz ter orgulho de ter feito o pedido de prisão preventiva dos perseguidos políticos. O STF já não está ruim o bastante, né? Precisamos colocar esse cidadão como ministro da Suprema Corte. E tem gente que se diz de direita apoiando a indicação do Bessias ao STF. Ciro Nogueira, e não é o único, tá? Ciro Nogueira anuncia voto favorável a Messias para o STF. E o Bessias já está comemorando que já tem voto suficiente da oposição, inclusive, ou seja, da tal direita. Messias informou ao Planalto que tem votos da direita para ser aprovado no Senado. E Lula recebe sinal verde, leia-se, do Senado, para formalizar indicação de Messias ao STF. Messias, que quando a Dilma era presidente, era seu braço direito. Como nós vamos defender a democracia com esse Senado que vai aceitar Messias como ministro do STF? Nada está tão ruim que não possa piorar. É inadmissível que um senador que se diga de direita vote a favor desse cidadão que chamou inocentes, injustiçados de golpistas e tem orgulho de ter sido o autor do pedido que colocou os presos políticos na prisão. Pessoal, a gente precisa, eu sempre falo, o doutor Chiquinho aqui, advogado, advogado aí do Daniel, da verdade do Felipe Martins, né, do Kits também, vai vir como senador aí da República. A gente precisa unir o máximo de pessoas, concentrar o máximo de pessoas que realmente aí são oficialmente da direita, né? Não somente pessoas que se dizem da direita, mas as ações não tem nada de direita aí, elogiando, né, esse Messias para compor o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, a todo mundo que está aqui presente, a questão da dosimetria e o deputado Nicolas e o senador Jorge agora estão recolhendo assinaturas para que seja pautada aí de uma única vez. A você que está chegando aqui, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A questão aí de inocentar
os presos políticos. Agora a gente vai diretamente de Brasília para entender o que vai acontecer. Lembrando também que a saúde do Jair Messias Bolsonaro está delicado, a gente está acompanhando aí a Michelle, a sua esposa e toda a sua família, se ele vai precisar passar por uma nova cirurgia ou não. Atualmente ele encontra-se em casa, né, na prisão domiciliar, mas o estado de saúde dele é delicado. Peço bastante a oração de vocês aqui ao vivo no canal, continue orando aí e principalmente compartilhando, pessoal. Vamos diretamente de Brasília. Deputados, senadores do PL, a Lívia jamais incomoda. Imagina, ontem o Davi Alcolumbre fez exatamente essa explicação que você apresentou pra gente, de que pretende reunir sim uma sessão conjunta, conversar ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para realizar essa sessão conjunta a fim de analisar os vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria. Lívia, a Soane Guerreiro, que é uma repórter nossa aqui, excelente da SBT News, fez uma apuração que acabou de ser publicada no nosso site, de que os deputados do PL, deputados e senadores do PL, estão recolhendo assinaturas justamente a fim de pressionar Alcolumbre para a convocação dessa sessão. O texto da Soane Guerreiro traz um ponto muito interessante, Lívia, de que se um terço dos parlamentares conseguir fazer essa mobilização para a assinatura de um terço dos parlamentares, Alcolumbre e Hugo Mota seriam ali obrigados a realizar essa sessão. A explicação dada aos parlamentares do PL é que esse recolhimento de assinaturas teria sido negociado até com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A intenção é convocar uma sessão, Lívia, que trate somente do PL da dosimetria. Explico, existe hoje uma série de assuntos espinhosos da Davi Alcolumbre que estão aguardando a posição do presidente do Senado para serem avaliados e trazidos para plenário. Entre eles, a CPI do Banco Master, que já conversamos sobre ela diversas vezes, a instalação de uma CPI do Banco Master. A intenção dos deputados, senadores do PL, é fazer uma sessão cujo tema seja somente o PL da dosimetria, justamente para não esbarrar em outros assuntos ali que poderiam dificultar a convocação de uma sessão. A ideia é que essa sessão tratasse somente dos vetos feitos pelo presidente Lula e trouxesse justamente o apoio dos deputados ali da oposição e também dos senadores. Jorge Seife conversou com a Soane Guerreiro e ele disse a ela que já teria recolhido ali em torno de 20 assinaturas. Como eu destaquei, é necessário que pelo menos um terço dos parlamentares façam a adesão a essa ideia de convocação dessa sessão. Mais uma vez, no dia de ontem, como você chegou destacando para nós, Lívia, no dia de ontem, Davi Alcolumbre disse que pretende sim realizar essa sessão para análise dos vetos do presidente Lula. O PL da dosimetria foi aprovado no ano passado pela Câmara dos Deputados e prevê ali a redução de pena aos condenados pelos atos do 8 de janeiro e inclui, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora em prisão domiciliar humanitária. Somente o PL, com a aprovação somente, a discussão somente do PL da dosimetria, a ideia dos parlamentares é justamente derrubar o veto feito pelo presidente Lula a esse projeto, porque ele foi aprovado pela Câmara, mas foi vetado integralmente pelo presidente. Então, o que temos de apuração por enquanto a respeito desse assunto é essa, de que Davi Alcolumbre pretende sim chamar essa sessão para discutir o PL da dosimetria e os deputados por parte do PL, deputados e senadores, no caso, o senador Jorge Seife, deputado Nicolas Ferreira, já começaram uma mobilização ali paralela para recolher assinaturas a fim de obrigar a convocação dessa sessão que discuta somente o PL da dosimetria, que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas presas em razão dos atos do 8 de janeiro. Lívia. Pessoal, esse negócio está pegando fogo, ainda bem que tem os nossos deputados aí, incluindo, né, o deputado Nicolas, que sempre está à frente da situação. Pessoal, o Papa Leão também faz truques com bola de basquete durante a audiência com um time Globo Petros e é aplaudido aí. Um grande abraço para o Papa Leão 14 aqui. Pessoal, a todo mundo que está aqui presente, Caio Coppola detona a gestão do PT, principalmente a atual de Lula, e diz que o país está condenado a um apagão fiscal. Lula está sacrificando o futuro para maquiar o presente. Tudo que o governo do PT dá com uma mão, ele vai tirar com as duas daqui a pouco. Você que está chegando aqui pela primeira vez, conectado comigo, de segunda a segunda, iremos falar sobre o baleamento que aconteceu agora no Palácio. Uma morte foi confirmada aqui, pessoal. A gente fala de morte, a gente fala de política, a gente fala de tudo que está atrelado à política do nosso Brasil. Está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Vamos levantar uma oração forte para o Jair Messias Bolsonaro. Coloca aqui nos comentários de qual cidade, qual estado vocês estão me assistindo. Eu quero mandar um abraço, um beijo aí para a cidade, para o estado de todos vocês e principalmente, pessoal, o Jackson chegando agora, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, clica no link dessa live na nossa próxima transmissão, dá o joinha e fica aguardando lá, que já já a gente volta com todas as informações diretamente de Brasília. Obrigado pela audiência e já já a gente volta.